Olá, meus caros, sejam bem-vindos então à nossa segunda aula, segunda aula do nosso curso, vamos dizer assim, do nosso curso aqui a respeito da igreja e do seu papel na sociedade. E hoje nós vamos falar a respeito da perseguição dos cristãos, a perseguição dos primeiros cristãos que ocorreram nos 3 primeiros séculos da história do cristianismo, na história do catolicismo. Na última aula, eu comentei a respeito de que Deus ele preparou o mundo para a sua encarnação. E eu comentei que Deus preparou o mundo usando o Império Romano como o responsável por permitir aos apóstolos que eles pudessem transitar por todas as regiões. Como todas as regiões eram do Império Romano, não existia aquela burocracia diplomática de você atravessar uma fronteira, tudo era do Império Romano. Você tinha estradas, você tinha pontes, você tinha rotas marítimas que rapidamente puderam fazer com que os apóstolos, como por exemplo São Tiago Maior, saíssem de Jerusalém e chegassem à Hispânica, à Lusitânia, que fizessem com que São Pedro saísse de Jerusalém e rapidamente chegasse em Roma. São Mateus na Etiópia, outros apóstolos no norte da África, na região da Síria, da Grécia, Paulo na Grécia, Filipe na Grécia, João na atual Turquia, conhecida naquela época como Ásia Menor. Enfim, então os apóstolos eles se propagaram e eles, inclusive alguns, deixaram as fronteiras do Império Romano, foram para a Península Arábica, foram para a Índia, como fez São Tomé. Enfim, os apóstolos eles se espalharam pelo mundo, se espalharam em uma evangelização. E nesta ampliação, nesta propagação, o Império Romano ele foi fundamental. Porém, o Império Romano também foi um grande perseguidor da igreja. E alguns podem se perguntar, mas professor, como que Deus pode ter preparado o Império Romano e o Império Romano ter feito tudo o que fez? Mas nós precisamos olhar para a história e vermos como que foi esta missão da igreja. O Império Romano ele foi uma faca de 2 gumes. Do mesmo lado que ele ajudou muito, ele também tentou tentou atrapalhar. Porque quando as coisas são planos de Deus, meus caros, não importa quem está contra. Não importa quem tente destruir, não importa quem tente te desanimar, quem tente te destruir. Quando as coisas estão nos planos de Deus, elas vão acontecer. Talvez não aconteçam no tempo certo. Não foi no tempo dos apóstolos que o Império Romano se converteu. Levou 300 anos, mas eles precisaram começar. Da mesma forma, nós na nossa vida. Às vezes nós somos muito imediatistas e queremos que Deus, ele haja amanhã. Digo por mim. Aqui o primeiro a ouvir sou eu. Inclusive estou falando para mim mesmo nesse momento. Não tem ninguém olhando, eu e uma câmera. Né? Então eu estou falando para mim mesmo, que sou inclusive muito imediatista e querer que Deus faça as coisas logo. Mas não é assim. Deus não faz desse jeito. Deus faz as coisas no plano certo dele, no tempo certo, no momento certo, porque ele sabe. Ele sabe o melhor. Deus é fantástico. Deus é sublime. Não tem palavras, né, para falar de Deus. E a mesma coisa aconteceu. Deus ele esperou 300 anos para converter esse império. E muita coisa precisou acontecer. Então nessa aula nós vamos falar sobre isso, sobre essa perseguição aos cristãos que ocorreram nos primeiros 300 anos aí. Bom, vamos lá. O Império Romano, ele surgiu há mais ou menos 700 anos. Eu não vou aqui só para dar a precisão, a data precisa para vocês aqui, 753, né, anos antes de Cristo. O Império Romano surgiu lá com os 2 irmãos, Rômulo e Remo, e toda a lenda da loba, né, que foram criados pela loba, enfim, fundaram Roma, e aí iniciou a história do Império Romano num período de monarquia. Depois nós tivemos um processo de mudança de uma monarquia para uma república romana, que foi o período de maior expansão do Império, onde o Império Romano ele vai usar
como o seu maior mecanismo a mão de obra escrava, e para ter escravos ele precisava ter domínios de territórios. Então ele inicia uma propagação muito grande nesse período, e esse período vai se finalizar com o Império. E o Império, o primeiro grande imperador romano, foi Octaviano Augustus, que era uma espécie de filho, sobrinho de Júlio César. Júlio César, muitas vezes as pessoas confundem que ele tenha sido o primeiro imperador. Ele na verdade ele recebeu, se eu não me engano, o título de ditador do Império, mas ele não foi o primeiro imperador. Ditador do Império não, ditador da República, mas ele não foi o primeiro imperador. O imperador foi seu sobrinho, que foi criado, foi adotado, né, por Júlio César como um filho, e foi criado como filho. E Otaviano Augustus, não vou entrar aqui na história do Império Romano, mas uma coisa interessante, por que eu estou falando disso? Otaviano Augustus ele foi o primeiro imperador, e ele finalizou, vamos dizer assim, toda aquela propagação do Império. Então, no momento, ali por volta do ano 29, ano 27 a.C., o Império Romano ele se estabilizou em suas fronteiras. Ele parou de guerrear. E inaugura-se, mais ou menos nesse período aí do ano 29, ano 27, um período na história de Roma chamada Pax Romana, que inicia com o Império de Octaviano Augustus, o primeiro grande imperador romano. E a partir de Octaviano Augustus vai se passar mais ou menos 200 anos de um período de total paz, onde o Império Romano não encontrou guerra, não encontrou conflitos, não teve nenhuma disputa territorial durante este tempo, que é chamada Pax Romana. E aí, olha que interessante, quando os anjos apareceram para os pastores, eles disseram: o Messias nasceu, veio para nós o Salvador, que é Cristo Senhor, paz na terra e glória nos céus. Olha que interessante. Que paz na terra era esta? Era a Pax Romana, que Jesus nasceu. Jesus nasceu mais ou menos depois de 29, 30 anos depois do início do Império e do início desta Pax Romana. Então, veja como que é interessante nós conhecermos a história e linkarmos ela com a história sagrada, com a história de Cristo, porque é deste modo que a história faz sentido. Bom, nesse processo de criação do Império Romano, Octaviano ele inaugurou algo que já era uma prática muito comum nas civilizações antigas, na Pérsia, na Babilônia, no Egito, que era que ele, né, o líder supremo daquele império, ele era também um deus, ele era considerado um deus. Então, o imperador romano, ele recebe um título de Augustus. Augustus, em latim, significa divino. E nesse espírito, inicia-se um culto à personalidade do imperador. E este vai ser um dos maiores motivos da perseguição do Império Romano aos cristãos, que muitos imperadores serão uma espécie de maníacos, de psicopatas, totalmente psicopatas, sociopatas. Inclusive há um estudo que é feito em uma universidade para entender por que os imperadores romanos eles eram tão malucos, e alguns acreditam que era por conta da quantidade de chumbo que muitos deles tomavam, que estavam nos aquedutos de Roma, e que isso foi enfraquecendo e foi deixando o Império Romano e muitos dos imperadores malucos. Mas isso são conjecturas, né? É um estudo preliminar que se faz aí. Mas veja, os imperadores, muitos deles eram sociopatas. Em especial, nesses 300 anos, nós tivemos altos e baixos durante esta perseguição. Os primeiros 60 anos, né, os primeiros 30 anos depois da morte de Cristo foram
muito tranquilos para os apóstolos, porque eles conseguiram evangelizar tranquilamente durante os governos de Tibério e Calígula. Apesar de Calígula ser um maluco, ele não chegou a perseguir a igreja. Depois nós tivemos também Tibério e não teve nenhuma perseguição à igreja nesse período. Então o Império Romano ele fez com que o catolicismo ele se ampliasse, fez com que os apóstolos pudessem levar a mensagem de Cristo para várias regiões. Porém, por volta do ano 64, nós temos um novo imperador já no Império Romano, e esse imperador ele vai ser um dos primeiros grandes perseguidores da igreja, muito conhecido por nós, que era o imperador Nero. O imperador Nero ele queria construir para ele uma espécie de circo, um novo palácio, um circo, e para isso ele precisava destruir uma parte de habitação que existia de pessoas, e ele queria escolher aquela região para construir ali a sua obra arquitetônica, vamos dizer assim. E então, como é que ele fazia? Ou ele indenizava as pessoas, né, e transferia, construía outras casas para elas em outros lugares, ou ele simplesmente simulava um evento catastrófico e depois o Império Romano tomava aquela região. E aí o que ele fez? Ele mandou seus soldados de confiança colocarem fogo neste bairro, nesta região, para que ele pudesse construir o seu palácio, seu circo, enfim, a sua arena. E aí, nesse meio tempo, ele coloca fogo, e isso é confirmado pelos historiadores da época, como Suetônio e Tácito. Tá? Isso não é uma invenção dos cristãos, não. São os próprios historiadores romanos da época que comentam isso. E ele precisava achar então um culpado para este incêndio. Ele precisava culpar alguém deste incêndio. E havia algo muito comum no Império Romano que era um ódio aos cristãos. O Daniel Hobbes, neste livro aqui, se vocês estão vendo aqui, o primeiro tomo do Daniel Hobbes, está até meio bagunçado ali a prateleira, volta e meia, estou sempre pegando um livro, lendo, revisando. Daniel Hobbes tem uma enciclopédia de história da igreja muito interessante. Ele comenta algo que faz muito sentido, que os romanos eles tinham um ódio muito grande aos cristãos, porque os cristãos faziam tudo ao contrário das práticas romanas. Então os cristãos eles não frequentavam as arenas dos coliseus, né? O coliseu era o mais famoso, mas haviam arenas em todo o Império Romano, dos gladiadores, das lutas entre pessoas, da morte de escravos. Eles não frequentavam isso. Eles não frequentavam os banhos públicos, que eram, né, uma espécie de festas malucas, de uma libertinagem sexual absurda, onde a luxúria e a impureza predominavam. Os cristãos não participavam disso. Os cristãos não cultuavam os deuses. Os cristãos não tinham as vestimentas eram diferentes. E aí você sabe aquela coisa assim, né? Que a vida do católico é desse jeito. Talvez você que esteja vendo esse vídeo esteja vivendo isso, né? Que você está lá no seu ambiente de trabalho, você não está fazendo nada. Mas você, quando começa uma piada meio obscena, você se retira. Você faz uma oração antes de comer. Você, de repente, no seu intervalo está rezando o terço. Você tem um escapulário, um crucifixo. Só esses atos. Você não falou, você não precisou falar nada, só esses atos, para quem é do mundo, isso é um sinal de, como é que seria a palavra? A pessoa, ela fica indisposta com você. É uma indisposição para aquela pessoa do mundo. Só o ato de você estar ali, porque
de maneira subconsciente, aquela pessoa lembra de Deus quando ela te olha. Quando ela lembra de Deus, de maneira inconsciente, ela se julga. Porque ela sabe, o pecado contra a Deus é natural, está na natureza humana. Deus ele colocou no homem uma lei divina. E é natural, as pessoas sabem, por mais que elas estejam imersas no pecado, elas sabem que é errado. Elas têm, lá no fundo elas têm. Aí vai ter lá o maluco dizendo que isso é construção social do patriarcado, não sei o que e tal. Mas não é, isso é natural, está na natureza. E aquilo traz uma indisposição e aquela pessoa não gosta de você. Ela não gosta de você pelo simples fato de você ser cristão, de você ser católica, de você não falou nada para ela, você não convidou ela para ir na missa, você não pregou para ela, mas só o fato de você estar ali do lado. Você está entendendo? Você já viveu isso? Olha, eu acredito que sim. Então vejam, essa indisposição que você já deve ter vivido também existia lá na época do Império Romano, muito maior, inclusive. Então, os cristãos, eles, e é isso que o Daniel Hobbes coloca, eles traziam uma indisposição muito grande para os romanos, que fazia com que os romanos culpassem os cristãos de todas as coisas ruins. Tertuliano, no século II, escreveu, um padre da igreja, um grande bispo, infelizmente ao final da vida acabou adotando o arianismo e não é santo, mas Tertuliano escreveu muitos textos e muita coisa interessante antes dele se tornar ariano. E ele escreveu uma frase que é a seguinte: se o Nilo não transborda. O Nilo, para quem não sabe, é o rio lá do Egito que corta e que para ter comida no Egito, ele precisava inundar, porque a inundação fazia com que a água entrasse para dentro daquela areia do deserto e fazia com que as colheitas elas fossem irrigadas. O Egito criou todo um sistema de irrigação a partir do nível do Nilo, né? Do nível do rio Nilo. Então, se não tinha inundação, tinha fome. Então eles diziam, o Tertuliano escreve, se o Nilo não inunda, se o Tibre transborda, o Tibre é outro rio, mas é um rio que corta a cidade de Roma, então se ele transbordasse era um caos total. Então se o Nilo não inunda, o Tibre transborda, se há uma guerra, uma fome, uma peste, um grito só se levanta: morte aos cristãos. Ou seja, havia algo de comum entre os romanos de culpar os cristãos dos problemas que eles estão sofrendo. São esse povo que não diviniza os nossos deuses, que não adora Marte, que não adora Júpiter, que não adora Vênus, que não cultua a personalidade do imperador. Então, Nero, de maneira muito inteligente, ele coloca a culpa nos cristãos por conta do incêndio de Roma. E a partir disso, nasce um ódio gigantesco aos cristãos. E se inicia as mais bobagens de acusações aos cristãos, como um pressuposto para matá-los. Então o primeiro foi o Nero, que culpou os cristãos de terem queimado aquela região, e a partir daí se inicia uma grande perseguição aos cristãos, uma perseguição muito longa aos cristãos. Porém, Nero ele vai se dedicar em perseguir os líderes, principalmente os apóstolos. Então, São Pedro e São Paulo, por exemplo, serão martirizados durante o governo de Nero. Outros apóstolos também serão perseguidos durante esse período, mas a partir de Nero inaugura-se uma perseguição aos cristãos. Porém, essa perseguição, ela era uma perseguição que não era institucional, não era uma perseguição do Império Romano,
mas sim uma perseguição dos imperadores. Então tinham imperadores que perseguiam mais, imperadores que perseguiam menos. E nesse processo o cristianismo ele conseguia se propagar em momentos, em algumas décadas mais, em outras décadas menos. Entretanto, era proibido ser cristão de maneira pública. Os cristãos precisavam se esconder para ter suas missas, suas pregações, seus encontros de comunidade, porque não era só a missa, os cristãos não se encontravam apenas para a missa, se encontravam para a catequese, para a partilha, para grupos fraternos, para uma vida em comunidade. Inclusive isso se chamava o ágape fraterno, é o conceito que os historiadores cristãos dão a este encontro, né? O ágape fraterno, então, que era um encontro além da missa, além da catequese, um momento de convívio dos cristãos. Os cristãos se reuniam para conviver, para contar histórias, para perguntar como é que se está, para comer, cada um trazia um negócio para comer, trazia os seus bens, partilhavam entre si. Então isso era o tal do ágape fraterno. E os cristãos tinham que fazer tudo isso de maneira oculta, porque senão poderiam morrer pelo imperador romano. Então, cada imperador, ele tinha, digamos assim, um tino para perseguir mais ou menos os cristãos. Isso vai até mais ou menos, deixa eu ver aqui a data exata, até mais ou menos o ano 200, né, quando a partir do ano 200 nós temos um sistema jurídico, vamos dizer assim, de perseguição aos cristãos, onde vai se inaugurar a perseguição. Deixa eu pegar aqui o momento certo, onde vai se inaugurar uma perseguição aos cristãos com um termo legislativo, vamos dizer assim, né? Uma perseguição forte de todos os imperadores. Todos os imperadores, a partir do ano 200, vão perseguir os cristãos, raras as exceções. E aí, o que acontece, né? Este instituto, né, de Nero, de proibir, Nero foi o primeiro a proibir a fé cristã, ela vai fazer com que muitos cristãos morram pelo simples fato de estarem indo à missa, pelo simples fato de estarem rezando, pelo simples fato de serem cristãos. Não vai, a partir do ano 200, vai acontecer uma coisa que é gravíssima, que agora eu não lembro qual o imperador romano que deu uma voz de juiz para o soldado romano que prendesse um cristão. Então o cristão ele era preso e ele automaticamente já era muitas vezes julgado. Perguntava: você é cristão? Sim. E o cara matava. Em alguns casos ele ia para as arenas, onde ele publicamente era questionado pelos imperadores. Nós vamos ter muitos mártires, assim como Santa Perpétua e Santa Felicidade, o São Policarpo, Santo Inácio de Antioquia, vários mártires, vários santos que foram levados em arenas, questionados pelo governante local, pelo Pôncio ou por algum jurista, se era cristão. A pessoa confirmava que era cristã e aí ela era levada, era sentenciada à morte. E assim foram durante 300 anos. E durante esses 300 anos nós vamos ter aí 4 grandes imperadores de forte perseguição aos cristãos. O primeiro deles foi Nero, que eu já comentei aqui. O segundo foi Domiciano, que viveu ali por volta que governou o Império Romano por volta aí do ano 90. Durante este período que nós vamos ter a prisão de São João, por exemplo. São João, ele foi o único apóstolo que não foi martirizado. Ele morreu de velho. Os outros todos foram martirizados. Ele foi levado à ilha de Patmos e sentenciado a uma prisão perpétua em uma mina de pedra. Então foi sentenciado a ficar ali até morrer quebrando pedra. Entretanto, depois de 10 anos, ele é libertado. Domiciano morre e ele não. Domiciano perseguiu muitos cristãos também. Domiciano tinha um ódio gigantesco aos cristãos.
Por fim, depois nós temos Décio, que vai governar, se eu não me engano, por volta do ano 230. Deixa eu pegar aqui exatamente para não dizer a data errada para vocês. É 249 ao ano 251. E ele vai ser um grande perseguidor aos cristãos. Ficou apenas 3 anos, mas ele tinha um desejo gigantesco de acabar com os cristãos. Tanto é que durante o governo de Décio não havia nenhum cristão com mais de 10 anos de conversão. A igreja ela se rejuvenesceu. O Daniel Hobbes coloca nesse livro A Igreja dos Apóstolos e dos Mártires. A igreja teve uma rejuvenescência, né? Ela rejuvenesceu porque não havia muitos cristãos com mais de 10 anos de conversão. Então, logo morria, logo era preso, logo era martirizado. Então, foi uma perseguição muito grande. Durante esse período de Décio, nós vamos ter o martírio de um santo extremamente famoso, que era São Denis, que ele era bispo de Paris. E na época, os cristãos eles eram martirizados de todas as formas. Quem já teve a possibilidade de ir a Roma, há uma igreja, tive a graça de ir no ano de 2016. No ano de 2016 eu tive a graça de ir a Roma. Inclusive, nesse encontro aí, eu encontrei o Papa Francisco, recebi essa carta que vocês estão vendo aqui atrás de mim, né? Essa carta aqui do Papa Bento XVI, eu entreguei uma carta para ele no seu correio particular e ele respondeu essa carta abençoando a minha família e o nosso casamento, né, meu e da minha esposa, mas enfim, isso é outra história. Lá em Roma tem a via dos mártires, que era o percurso que eles faziam desde do local onde eles eram julgados até o Círculo Máximos, que foi o principal local da morte dos cristãos. Muitos acham que os cristãos morreram dentro do Coliseu. O Coliseu, até morreram cristãos, mas eram muito poucos os casos, porque o Coliseu era, digamos assim, o Maracanã da época, né? Era o principal estádio do mundo. E ali ficavam os maiores gladiadores, os maiores eventos. Então, os cristãos eles ficavam ao lado nos círculos máximos, onde a maioria dos cristãos era morta e perseguida. E nesta via dos mártires há uma igreja, se eu não me engano, Stefano Rotondo, uma coisa assim, o nome da igreja. Ela é redonda, ela tem um altar central. Eu não vou lembrar agora qual mártir está enterrado ali, mas ela tem um altar central e todas as paredes, elas têm pinturas de como os cristãos eram martirizados. Então, é impactante aquela igreja. É impactante. Eu costumo dizer assim, que todo católico devia ir pelo menos uma vez na vida para Roma. A sua vida como católico vai mudar totalmente. Você tem uma experiência de igreja absurda. E quando você olha aquelas paredes, você encontra ali mulheres arrancando seios, né? Os soldados romanos arrancando os seios das mulheres, cortando a língua dos cristãos, vazando os olhos, decepando, colocando no fogo, afogando, enterrando vivo, enterrando e deixando apenas a cabeça de fora e colocando animais peçonhentos, cobras, escorpiões, aranhas, largando as feras para serem comidos, colocando eles para lutarem contra gladiadores, amarrando pedras e jogando nos rios para que se afogassem, crucificado, né? Crucificado de cabeça para baixo, de todas as formas. O Império Romano, ele torturava os cristãos, matava os cristãos de uma maneira absurda. E quando a gente olha isso e vê a força da fé daqueles homens e daquelas mulheres naquele tempo, a gente fica impressionado. E tudo isso para ser católico, tudo isso para ter fé, tudo isso para poder ir numa missa.
E a gente tem missa todo dia, qualquer hora que tu quiser. Ah, não tem perto da minha casa, mas é 1 hora de distância. Ah, mas é muito sacrifício sair 1 hora pra ir na missa. Os caras perdiam a vida pra ir na missa. E você não quer perder 1 hora do seu dia. A gente olha assim, a gente não tem fé. Não tem. Perto daqueles homens a gente não tem fé nenhuma. Você imagina você ver o seu filho, como ocorreu em Paris. Agora não me recordo o ano onde os cristãos, eles foram todos presos e uma mãe, muito parecido com aquele caso que está descrito no livro de Macabeus, uma mãe ali foi pega, presa com seus filhos, e enquanto os filhos dela estavam sendo torturados, unhas arrancadas, olhos vazados, orelhas cortadas, era só ela dizer: eu aceito o imperador, eu vou queimar incenso a Júpiter, e tudo iria parar naquele momento. Ela vendo tudo aquilo, e ela dava força para os seus filhos: não neguem a fé. Não neguem a fé. E todos eles foram torturados e mortos, e hoje estão no céu. Veja, que fé. Que fé. Que fé no paraíso. É uma coisa emocionante, né? Principalmente quem é pai, quem é mãe. A gente se dói, né? Aquela cena da Paixão de Cristo, quando Nossa Senhora vê Jesus caindo pequenininho, e ela se recorda disso ao ver ele caindo. Quando a gente vê o nosso filho sofrer, é uma dor que parece que é em nós. Você queria, na hora, você trocaria. Você não pensaria, você trocaria na hora. Na hora. Eu sofro, ele não. E você imagina, você vê seu filho sofrendo e você dizer: fica firme, filho. Confia. Não se entrega. O paraíso é certo. É uma fé. É uma fé que nós não temos hoje, infelizmente. Por isso que você precisa estudar a história da igreja. Por isso que você precisa conhecer a história dos santos. Por isso que você precisa conhecer a história dos mártires. Para ter fé, meu cara. Porque se a gente ficar essa coisa medíocre, a gente não vai se salvar. Essa é a verdade. É isso. Essa é a verdade. Enfim. Então, nessa época de Décio, nós tivemos São Denis. Os cristãos eram mortos de todas as formas. Eu comecei a contar essa história para dizer isso. Os cristãos eram mortos de todas as formas e muitas vezes não morriam. Botava fogo, o cara não queimava. Afogava e o cara boiava. Tentava botar nas feras e as feras se convertiam. Os leões viravam gatinho perto dos cristãos. Acontecia várias vezes milagres absurdos. E aí, o que eles faziam? Eles decapitavam. Tentaram matar várias vezes, de várias formas, não conseguiram. Eles decapitavam. Tem a história de Santa Agnes Agone, que é assim, Santa Inês da Agonia, que é fantástica. Os caras fizeram de tudo e ela não morria, até que decapitaram ela. Só que São Denis foi diferente. Os caras foram e decapitaram São Denis. Só que o que aconteceu? Vocês podem pesquisar essa história. O corpo se levanta, milagrosamente. Meu Deus do céu, imagina isso. O cara arrancou a cabeça dele, sem cabeça. O corpo se levanta, pega a cabeça e sai. Isso está na Acta Martírio. E sai, pregando, o corpo segurando a cabeça aqui, e o cara pregando: se convertam. Então você imagina o impacto disso na história. E não foi apenas um caso, foram milhares de casos. E por último nós vamos ter um imperador, Diocleciano, que foi assim o grande perseguidor aos cristãos de todos os imperadores romanos. Foi Diocleciano, foi o último perseguidor. Graças a Deus depois veio Constantino. A gente vai falar dele na próxima aula. E vai acabar com as perseguições. Ele vai permitir que os cristãos tenham liberdade de culto. Mas
o Diocleciano, ele perseguiu, matou muitos cristãos, milhares de cristãos. Ele tinha um ódio tremendo. Então, calcula-se que foram aí cerca, nesses 300 anos, que foram mais ou menos 200 a 300 mil cristãos mortos em 300 anos. E aí o que acontece? Tertuliano, novamente, tem uma frase perfeita para isso. Ele diz o seguinte, que o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. E é exatamente o que aconteceu. Quando o Império Romano matava um, aparecia 2 cristãos, matava 2, aparecia 4, matava 4, aparecia 8, matava 8, aparecia 16, e assim ia indo. O número de cristãos só aumentava, mesmo eles martirizando e torturando. Por quê? Porque você imagina você olhar uma mãe vendo seu filho ser torturado, como foi esse caso, e as pessoas olhando para isso e assim, meu Deus, que isso? Que fé é essa? Que certeza é essa dessa mulher? O caso era tão impactante, esse caso desta mãe é tão impactante, eu não me recordo agora o nome dela, mas que o carrasco que estava torturando os filhos, depois do martírio ele se tornou cristão, do martírio delas. E eram muitos casos assim, em vários momentos da história. A gente poderia ficar aqui 1 hora inteira só dando testemunho de vários mártires para vocês, mas se nós pegarmos aí, nós vamos ver que os cristãos, eles tinham uma certeza da verdade tão grande que isso impactava na vida dos romanos. Os romanos olhavam para aquilo, mas meu Deus, o que é isso? Que paraíso é esse? Que Jesus é esse? Que fé é essa? Eu também quero. Porque você vê assim, um maluco morrer por uma mentira, tudo bem. 2, 5, 10 malucos, até uns 100 malucos, como foi aquele caso lá nos Estados Unidos, famoso, que aquele pessoal, não lembro agora direito, fez lá uma música, lá um cara religioso maluco, todo mundo se matou. Alguns morrerem por uma mentira, tudo bem. Agora, 300 mil pessoas morrerem por uma mentira? Não, isso não existe. Não é mentira. Isso é uma verdade. Isso é uma certeza absurda que fez com que o Império Romano fosse se comovendo e fosse se convertendo cada vez mais. A cada sangue derramado, mais cristãos brotavam. A terra foi encharcada, foi lavada pelo sangue dos mártires e Roma foi se convertendo. E de baixo para cima. Não foi o imperador que se converteu e impôs a fé. O povo já era cristão. Até que chegou um imperador cristão. Então, é um processo de 300 anos, mas que mostra o impacto da fé. O impacto da missão da igreja. Veja, em 300 anos, esse império se converteu a preço do sangue dos mártires. Esses mártires que doaram a vida deles para que você agora estivesse vendo esse vídeo, ouvindo essa aula e pudesse dizer, eu sou católico. Porque se todos eles não tivessem tido força, teriam negado a fé, talvez hoje nós não estaríamos aqui. Então, meus caros, é este aí o nosso conteúdo sobre a perseguição da igreja e nós voltamos na nossa próxima aula, onde nós vamos falar brevemente sobre essa conversão do Império, a queda do Império Romano e, enfim, falar sobre a conversão dos povos bárbaros. Um abraço, Deus abençoe e aguardo vocês na nossa próxima aula.